Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Isadora Passos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a biografia da Susannah Spurgeon e como a história dela pode de alguma forma afetar a nossa história. Pois bem, meus queridos, nós estamos no mês da mulher, o mês de março, e eu decidi que eu deveria trazer aqui nesse canal algumas biografias femininas para nos inspirar. O mês já está acabando, mas eu ainda vou trazer pelo menos mais uma biografia feminina aqui nesse canal, e a de hoje, Susannah Spurgeon, é uma figura muito significativa, um nome muito importante para a história da igreja e a figura, ou pelo menos uma das figuras de maior impacto para mim. A maioria dos cristãos já ouviram falar, ou pelo menos tem algum conhecimento acerca do aclamado pregador inglês Charles Spurgeon. Um nome que eu afirmaria sem medo que foi um dos maiores da história da igreja e um dos maiores expoentes da palavra que esse planeta já conheceu. Com certeza, se você conhece a biografia dele e sabe tudo que ele fez, tudo que aconteceu, você também vai concordar comigo. Ele, que é considerado o príncipe dos pregadores, deixou um legado extraordinário e a sua história jamais poderia ser mencionada sem também lembrarmos da sua esposa, a grande figura feminina que o ladeava. Aquela clichê frase: por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, é confirmada pela história de Susannah Spurgeon. Nós jamais seríamos capazes de compreender o tamanho do impacto e da influência do ministério do Spurgeon sem também conhecer quem foi a sua mulher. E ela foi alguém que não viveu apenas à sombra do seu marido, mas conquistou também os seus próprios méritos. Aplausos a Susannah Spurgeon! Susannah Thompson nasceu num domingo, dia 15 de janeiro de 1832, no subúrbio de Londres. Presta atenção, ela nasceu no dia 15 de janeiro. Boatos de que só os melhores nascem no dia 15. Não basta apenas nascer em janeiro, não basta apenas nascer em dia 15, tem que ser 15 de janeiro. E eu posso provar que essa frase é verdadeira. Susannah Spurgeon nasceu dia 15 de janeiro. Sarah Mendes nasceu dia 15 de janeiro. Eu nasci dia 15 de janeiro. Então, voltando para a história da Susannah, foi uma menina tímida e inteligente, criada em um lar cristão pelos seus pais, o senhor e a senhora Thompson. Thompson é um sobrenome tão genérico, né? A gente fala assim, mas enfim, é o senhor e a senhora Thompson, pais da Susannah. Foi criada e frequentava a capela da rua New Park, era pastoreada pelo pastor James Smith, um homem altamente versado em trazer almas para Cristo. Ela passou a congregar e se tornou mais frequente na capela da rua New Park quando, na sua adolescência, conheceu um casal, o senhor e senhora Olney, que a convidava e a levava regularmente para as reuniões. Foi nessa época, já na sua adolescência, que a sua consciência despertou para a necessidade de salvação, porque todos nós sabemos que não adianta frequentar os cultos, ter nascido num lar cristão, nós precisamos confessar com a nossa boca, não é mesmo? A Cristo. Temos que ter esse ato, essa confissão pública. E com Susannah, a sua consciência de pecaminosidade e consequente necessidade de salvação só veio quando ela ouviu um sermão baseado em Romanos 10:8, que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Nesse meio tempo, logo após ali a sua verdadeira conversão e confissão pública acerca do amor de Jesus e necessidade de salvação, ela conheceu Spurgeon. Eu gostaria muito de entrar na história dos dois aqui, mas eu quero reservar isso para um vídeo futuro. Quem sabe até pro próximo mês, o Dia dos Namorados tá chegando aí. Quem sabe eu não faço esse vídeo para o Dia dos Namorados, né? Contando como foi a história do relacionamento da Susannah e do Spurgeon, como tudo começou, gente. É uma história tão romântica que quando eu li a biografia, eu chorei. Eu falo assim, ai Jesus, faça comigo também, achei tão lindo. Mas a Susannah conheceu o Spurgeon em 1853, ela já tinha os seus 21 anos, o Spurgeon tinha 19, ele foi pregar na capela da rua New Park. Ela não estava na pregação, mas ouviu falar muito bem, aí ela foi na próxima reunião que ele também pregaria, ali ele encontrou com ela, né? Porque ele era muito amigo da família que a levava para a igreja. Então eles se aproximaram e ali começou uma história que eu quero reservar para gravar o outro vídeo falando sobre o relacionamento dos dois, tá? Me aguardem. Então, quando Susannah ouviu aquela mensagem que a conduziu para a consciência do seu estado de frieza espiritual, ela teve esse start, ela resolveu pedir ajuda para o filho do casal Olney, que era o William Olney, que era uma pessoa envolvida ali nos estudos da escola dominical. Susannah continuou tendo contato com Spurgeon porque ele sempre visitava a casa dos
Olney. E nesse período, William contou para o Charles sobre a crise que Susana estava passando. Então, o Charles resolveu presentear a Susana com uma cópia ilustrada do livro O Peregrino. Eu tenho esse livro aqui, inclusive. Acho que eu vou pegar para mostrar. Tá aqui. O Peregrino, a diferença é que essa cópia que eu tenho aqui não é a cópia ilustrada, como foi a cópia que o Charles deu pra Susana, né? Mas eu amei esse livro. Gente, eu conheci esse livro através do Spurgeon, porque eu sempre amei muito ler os livros do Spurgeon, admirei a história dele, e como ele não deixa de dizer que esse é o livro preferido dele, eu acabei indo atrás pra comprar e tá aqui. Se você nunca leu, por favor, leia. Esse é o segundo livro mais vendido da história, ficando abaixo apenas da Bíblia. É um livro de ficção cristã, foi a primeira ficção cristã que eu li. Então vale a pena. E essa atitude do Charles de ter dado esse livro para Susana a impressionou muito, que se sentiu ainda mais inspirada pela sua busca da fé. No dia 2 de agosto de 1854, Susana então se torna noiva do Charles. Eu não vou contar os detalhes, como eu já disse, vou deixar isso para um vídeo futuro. E foi somente através desse noivado que ela começa a ter um despertar para o seu chamado ministerial e também começa a ter uma maior consciência sobre que peso tinha o ministério do seu noivo. Susana foi convidada pelo seu noivo, Charles, a ir com ele em uma agenda. Chegando lá, aconteceram algumas coisas que ela ficou um pouco impressionada com o seu papel de futura esposa de um pregador tão notável e tão conhecido para a época. Ela ficou um pouco chocada com tudo que aconteceu. Eu não vou entrar em detalhes, depois eu entro no próximo vídeo. E isso a fez sair do culto, deixar o Charles para trás e voltar para casa. O Charles foi um pregador que ainda em vida teve seu nome reconhecido como um dos maiores pregadores. Era um dos maiores pregadores da época, mas ainda é considerado um dos maiores nomes. Ele é o príncipe dos pregadores, inclusive, como é chamado, né? Então o assédio, a atenção e tudo que envolvia o seu nome e o seu relacionamento tinha um peso muito grande. E Susana ficou um pouco impressionada com isso. Então a sua mãe dá um conselho para ela dizendo o seguinte: minha filha, seu noivo não é um homem comum. A vida dele é inteiramente dedicada a Deus e a seu serviço. E você jamais deve tentar tomar o lugar do Senhor no coração de Charles. Então foi através daí que ela começou a ter um despertamento para o ministério, tanto do marido quanto o ministério que ela passaria a ter daí em diante. E aos poucos a Susana foi se ajeitando na rotina de acompanhar o seu marido, de auxiliá-lo na criação dos sermões, na preparação dos manuscritos que seriam impressos, já ir se acostumando com a sua ausência, vez ou outra quando ele viajava para exercer o seu ministério em outras terras. Então depois de 2 anos, o casamento dos dois aconteceu no inverno de 1856, na capela da rua New Park. Susana estava aí já com seus 24 anos e Spurgeon estava com 22. Eles tiveram uma lua de mel muito romântica, 10 dias em Paris. Então, no momento do seu casamento, a sua vida é mudada de uma maneira extremamente radical. Por esse meio tempo, Charles resolveu dispensar boa parte do seu salário para investir nos estudos de um jovem ministro que lhe era muito querido, o jovem Thomas William. E logo depois deste, eles também estariam investindo financeiramente no treinamento pastoral de outro jovem. E para que tudo isso desse certo e acontecesse, o jovem casal precisava formar uma linda parceria, em que Susana tomaria para si toda a responsabilidade de administração financeira do lar, gerindo os gastos da casa, economizando com tudo o possível, a fim de ofertar na vida de outros ministros que, de outra maneira, não poderiam se preparar para o serviço da seara de Deus. Em pouco tempo, todo esse empenho do casal resultou na formação de um colégio para pastores, que seria um centro de formação ministerial administrado por Charles, com a influência de Susana, é claro. Ainda no mesmo ano do seu casamento, nasceram os seus filhos, os gêmeos Charles e Thomas Spurgeon, no dia 20 de setembro de 1856. Apenas um mês depois do nascimento dos seus filhos, Charles e Susana viveram uma experiência terrível, avassaladora, que marcaria o seu ministério. Um desastre aconteceu. No lugar onde Charles ministrava o culto, havia em média de 10 a 12 mil pessoas no lugar. Uma algazarra aconteceu. Vou reservar esse acontecimento para ser contado no próximo vídeo sobre o casal. E aconteceu que 7 vidas foram perdidas e 28 ficaram feridas. É claro que Susana e Spurgeon sofreram muita retaliação da imprensa, da mídia da época, os boatos, os falatórios. Nesse mesmo período, Charles até pensou em deixar o ministério. Ele resolveu
que ele não poderia mais pregar, porque o impacto do acontecimento foi muito grave na vida deles. Vale ressaltar que esse desastre aconteceu no Surrey Gardeners Music Hall, que era o lugar onde o Charles alugava para fazer os cultos. Charles se tornou um pastor dirigente de igreja muito jovem. Ele começou pastoreando a capela de New Park Street, uma igreja batista reformada construída em 1833, que foi também a capela onde a Susannah cresceu, viveu a sua infância e adolescência. Charles começou a pastorear a capela da rua New Park com apenas 20 anos, um ano após ter conhecido a Susannah e ter pregado pela primeira vez naquele lugar. Nesse mesmo período, Spurgeon se tornou rapidamente o pregador britânico mais popular da sua época. E a igreja ficou tão pequena que os cultos tiveram que ser reorganizados e levados para salões de aluguel. Alguns anos após esse desastre, no Gardeners Music Hall, em 1661, Susannah, já com seus 29 anos de idade, começou a desenvolver o seu ministério de uma maneira mais proeminente através do ministério de mulheres da sua igreja. Ela as aconselhava, as preparava para o batismo e era muito ativa na congregação. Nesse mesmo período, a construção do tabernáculo metropolitano ficou pronta, que era o templo oficial do Spurgeon, que foi construído a fim de acabar com essas reuniões em templos alugados. Susannah voluntariamente foi a primeira a assinar o registro de louvor e gratidão a Deus no livro do Tabernáculo Metropolitano. O declínio na saúde de Susannah começou já cerca de seus 28 anos, e isso foi algo que afetou muito a sua vida e a limitou muito no acompanhamento do seu marido no ministério. Ela chegou a passar por cirurgia, mas infelizmente a sua saúde continuou limitando muito ela. E é interessante como Deus sempre manifestou o cuidado dele na vida de Susannah e também na vida de Charles. Deus trazia o casal com muito cuidado. Spurgeon era um esposo muito amoroso, muito atento, muito cuidadoso, muito romântico. Ele sempre perguntava para Susannah o que ela queria que ele trouxesse de presente para ela nas viagens que ele fazia, mas ele sempre recebia uma resposta negativa. Ela nunca desejava nada. E um belo dia, durante uma conversa que eles estavam tendo lá, pouco antes de Charles viajar, ele pergunta mais uma vez o que ela gostaria de receber. Então ela responde que dessa vez ela queria algo sim. E então ela pediu a ele que ele trouxesse para ela um anel de pedra opala e um pisco chureiro para alegrar a vida dela com a cantoria. Ele respondeu que infelizmente ele não conseguiria trazer essas coisas, que ela indicara era difícil. No entanto, Deus, com seu infinito amor, tinha outros planos para essa situação. Pouco tempo depois, sem que ninguém além do casal conhecesse o teor da conversa que eles tiveram, ambos os presentes foram doados a ela por senhoras da igreja, agradecidas pelo trabalho pastoral dispensado a elas em tempo de enfermidade em família. E tal prova de cuidado digno trouxe ao casal um profundo regozijo e louvor ao Senhor pelo seu cuidado e carinho continuamente derramado sobre a vida deles, até mesmo nas mínimas coisas. O apreço do casal pela boa literatura sempre se evidenciou através do hábito da leitura, pela coleção de livros que tinham e pelos textos que eles produziam. Os sermões do Spurgeon começaram a ser publicados ainda no início do seu ministério. Em um trabalho de parceria, Charles e Susannah também publicaram juntos toda uma série de livros com citações do puritano Thomas Brooks. No entanto, o relacionamento de Susannah com os livros chegou num estágio ainda mais profundo no verão de 1875. Susannah aqui já com seus 43 anos. Nesse período, Charles havia acabado seu primeiro volume de Lições aos Meus Alunos e solicitou que Susannah lesse a prova do livro e avaliasse o mesmo. E a resposta da sua avaliação foi a seguinte: eu gostaria muito de colocar um volume desse na mão de cada um dos pregadores da Inglaterra. Então Charles a desafiou: quanto é que você pode ofertar para que isso aconteça? Esse desafio encontrou acolhida no coração de Susannah e deu força motriz, e deu início ao seu ministério mais reconhecido, o Fundo para Livros da Senhora Spurgeon. Sobre esse desafio, ela escreve o seguinte no seu diário: no andar de cima, cuidadosamente guardados, eu possuía alguns enfeites de cabelo e, por alguma tola razão, eu reunia há anos, sempre que houvesse chance de obter mais um. Contei-os e descobri que eles perfaziam a soma exata para que eu comprasse 100 exemplares da obra do Spurgeon. Se alguma pontinha de arrependimento por me desfazer desses itens queridos possuo por meu coração, elas se extinguiram rapidamente
e eles foram doados ao Senhor liberalmente e com gratidão. Por aquele tempo, era muito difícil para os ministros do evangelho arcar com os custos da boa literatura. Então, ela usou a revista do Tabernáculo Metropolitano para avisar que todos aqueles pastores batistas desabastados que tivessem o interesse em obter livros para o ministério deveriam se inscrever para receber através do fundo de livros da senhora Spurgeon. É engraçado o nome do jornal do Tabernáculo Metropolitano, que era A Espada e a Colher de Pedreiro. O número de inscrições na lista ali superou em muito a quantidade de livros que Susana havia reservado para doação. E apesar dela ter proposto no coração que doaria 100 livros, ela acabou por doar o dobro, depois de ter se esforçado um pouco mais. No exemplar do mês de agosto dessa mesma revista, o Charles Spurgeon escreveu: "Foi um enorme prazer para minha amada esposa doar livros para todos desprovidos servos do Senhor, mas é triste que haja tantos deles necessitando de tal presente. Será que não há algo que possa ser feito para prover os ministros com livros? Se eles não puderem ser enriquecidos em bens materiais, não podem, pelo bem do povo de Deus, ficar famintos em sua alma." Esse apelo teve o efeito desejado, de forma que vários amigos começavam a doar, a ofertar para o ministério, e no mês seguinte, vários pacotes estavam sendo enviados diariamente para pastores. Um ano após o início desse ministério, já haviam sido recolhidas mais de 500 libras, o equivalente a 56 mil libras atualmente. E isso tudo aconteceu sem que houvesse sequer uma solicitação formal para o fundo. Os publicadores das obras do Charles Spurgeon resolveram reduzir os seus lucros nas vendas com o propósito de abençoar esse trabalho, e com isso foi possível que houvesse uma doação de mais de 3.058 livros. A observação da existência de tantos ministros sem a possibilidade de adquirir livros levou Susana a uma constatação ainda mais triste. Comentando sobre a alegria de tantas pessoas que foram abençoadas pelas suas doações, Susana então mais uma vez escreveu na revista da igreja com palavras comovidas: "Ora, tudo isso é muito belo e admirável, mas não há também algo pesarosamente sugestivo à Igreja de Cristo? Certamente, esses servos de Cristo, esses embaixadores de Deus, deveriam ter merecido melhor tratamento em nossas mãos, e não serem abandonados, suplicando por tanto tempo sem o auxílio que lhes é vitalmente necessário em sua sagrada vocação." Esse trecho é bem bonito, presta atenção. "Os livros são instrumentos tão necessários aos ministros quanto a plaina, o martelo e o serrote para a bancada do carpinteiro. Compadecemo-nos do pobre mecânico que foi privado da sua ferramenta por algum acidente. Rapidamente movimentamo-nos para restaurá-la e certamente jamais esperaríamos qualquer trabalho dele enquanto lhe falte um instrumento. Por que, pergunto-me, não trazemos a mesma ajuda racional para os nossos pobres pastores e os provemos com os meios para adquirir os essenciais livros? Não nos comove pensar em sua luta, ano a ano, ganhos de 100 libras, 80 libras, 60 libras, e alguns envergonho-me em escrever, menos de 50 libras por ano. Então, convertidos esses valores, 100 libras daria cerca de 11.206 libras para os dias atuais, segundo uma atualização ainda do ano de 2018, tá? 80 libras seria equivalente a 9.000 libras. 60 libras seria equivalente a 6.700 libras. E 50 a 5.600 libras. O salário médio anual em 2018 de um britânico era de 30.000 libras por ano. Se o salário anual, em média, para um britânico em 2018 era 30.000 libras, e convertendo esse valor de 100 libras para a época, ficaria apenas 11.206, já estariam em desvantagem absurda. Por isso nós compreendemos que esses ministros de fato não tinham dinheiro nem para comer direito e sustentar suas famílias, quanto mais livros para o ministério. Isso seria um luxo absurdo. Então Susana continua escrevendo: "Muitos têm famílias grandes, outros tantos esposas enfermas, outros infelizmente têm ambos. Suas contas médicas são pesadas, há as despesas com a instrução dos filhos, a aparência agradável que precisam manter, ou seus ouvintes se escandalizariam. Como conseguem fazer tudo isso sem se endividar?" Realmente é uma boa pergunta. Como, para mérito deles, a maioria o faz, somente eles e Deus fiel sabem. Nunca ouço uma palavra de reclamação deles, às vezes apenas uma ou duas frases tocantes como: "Após mais de 16 anos de serviço da vinha do mestre, sinto dizer que, em decorrência do meu baixo salário, esposa e 5 filhos para sustentar,
Minha biblioteca possui apenas 43 livros. Olha que hoje em dia eu sou desempregado, não tenho salário e eu tenho uma biblioteca média, né? Tem muito mais que 43 livros. E eu nem ministro assim como eles sou. E os ministros continuaram dizendo para Susana Spurgeon, 43 livros e não estou em condição de aumentá-la comprando mais livros. E ela continua com mais relatos. Meu salário é tão pequeno, 60 libras, que se não tivesse a ajuda de algumas associações beneficentes, eu teria muita dificuldade para sobreviver. Esses homens merecem ser mantidos em pobreza tão profunda, de forma que positivamente não consigam pagar o preço de um livro sem que seus filhos fiquem sem calçados? O trabalhador é digno do seu salário, mas esses pobres trabalhadores nos campos do evangelho ganham uma ninharia que é indigna tanto do que trabalha quanto do trabalho que ele realiza. E se o povo deles, que deveria ajudá-los, mas não pode ou não vai fazê-lo, pelo menos nós, amados amigos, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para encorajar o coração deles e para trazer refrigério para o seu espírito abatido. Isso é uma digressão, ouso dizer, daquilo que estou autorizada a escrever. Porém, sinto-me na obrigação de dizer o que disse, porque meu coração aqueceu-se dentro de mim e assim desejo ardentemente servir melhor esses pobres irmãos. Então, ela exercia esse ministério tão proeminente, tão lindo, que era o Fundo para Livros da senhora Susana Spurgeon. Em 1877, Susana, já com seus 45 anos, desenvolve o seu segundo ministério, que era uma extensão do primeiro. Um amigo colocou à disposição da Susana um valor para que ela ajudasse pastores que estivessem em necessidade. A essa quantia também se acrescentou doações do próprio casal Spurgeon e de alguns amigos também, e assim surgiu o seu segundo ministério, o Fundo para Socorro a Pastores. Algumas mulheres também se uniram a esse ministério para prover roupas para as famílias dos pastores. No ano seguinte, Susana teve uma piora muito grande no seu estado de saúde. Nisso, ela já estava com seus 46 anos de idade. No entanto, seu trabalho ministerial de forma alguma diminuiu o passo e a constância. Todas as ofertas que eram destinadas para o fundo de livros continuavam chegando, ainda que não eram solicitados, e de fontes inesperadas. E justamente quando essas ofertas eram mais necessárias, elas eram investidas, sem delongas, na esperança de que mais recursos chegassem todos os dias. Além de todos os ministros atuantes na Grã-Bretanha, muitos missionários e pastores locais foram abençoados na Índia, em vários países da África e na Jamaica, por todos esses livros tão generosamente doados. Em 31 de janeiro de 1892, Spurgeon falece. Susana, já com seus 60 anos, Spurgeon morre com 58. Ele falece de uma doença que o acompanhou durante toda a sua vida. Ele falece de gota, passou por muitos problemas de saúde, mas deixou o seu legado marcante. Susana foi consolada pelos seus amigos, filhos, conhecidos, mas é claro que isso não a impediu de sofrer muito. Então, cercada pelo cuidado dos seus filhos, Susana dá seguimento ao seu ministério, mesmo após o luto. Esteve igualmente empenhada à frente do seu ministério Fundo para Livros e Fundo para Socorro a Pastores. Em 1895, 3 anos após a morte de Spurgeon, Susana se ausenta da sua casa, porque a sua casa entrou em reforma, alguns reparos ali. Então, durante esse período, Susana vai se hospedar na casa de alguns amigos em uma cidade próxima, cerca de 84 quilômetros da Grande Londres. E sabendo que aquele lugar não tinha nenhuma igreja batista, ela empenhou todos os seus esforços para que essa semente também chegasse naquele lugar remoto. Como resultado das suas ações, foi aberta uma igreja-escola 2 anos depois naquela cidade, em 1897. E a pedra fundamental da igreja-escola foi lançada exclusivamente pela própria Susana. Alguns anos depois, no verão de 1903, Susana teve uma forte pneumonia, que infelizmente a prostrou, a confinando à cama. Quando a chama da sua vida ameaçava se apagar, ela se levantou como uma gigante espiritual, fazendo afirmações como: o amor do mestre em tempos difíceis passados me impede de imaginar que ele agora me abandonaria a afundar nos meus problemas. E em 7 de outubro do mesmo ano, ela ministra sua bênção de partida sobre os seus filhos. Quando ela já estava muito próxima da morte, disse que ela uniu as mãos ao rosto e o seu rosto resplandeceu. E nesse mesmo instante, com as mãos no rosto resplandecendo um brilho celeste, segundo aqueles que presenciaram a cena, ela exclamava continuamente: bendito Jesus, posso ver o Rei em sua glória. Nossa, gente, eu chego a arrepiar. E às 8h30 da manhã do dia 22 de outubro de 1903, com 71 anos de idade, Susana parte para a glória.
No livro Uma Biografia de Susannah Spurgeon, no capítulo 15, da edição de 1905, 2 anos após a sua morte, o biógrafo Charles Ray escreve as seguintes palavras acerca de Susannah. A senhora Spurgeon se foi, mas a sua obra permanece. Seus últimos pensamentos foram para o fundo para livros. Ela deixou uma soma de dinheiro para a assistência do trabalho, que deve seu início e seu sucesso contínuo ao seu incansável zelo. Além disso, ela tinha manifestado o desejo de que sua amiga e companheira de 40 anos, senhorita Thorne, continuasse o fundo para livros com seus vários segmentos. O próprio Spurgeon, ainda em vida, escreveu certa vez acerca da sua esposa: esse bom trabalho que fornece alimento mental para ministros nunca deveria cessar até que os seus rendimentos sejam dobrados. Se a grandeza depende da qualidade de bem que se faz no mundo, se é apenas um outro nome para a devoção abnegada no serviço dos outros, e certamente a verdadeira grandeza é tudo isso, então a senhora Spurgeon ficará para a posteridade como uma das maiores mulheres do seu tempo. Gente, é impressionante o próprio esposo afirmar tantas coisas belas acerca da sua mulher, coisa que a gente não vê hoje em dia. Então isso mostra como Spurgeon valorizava sua mulher e como ela de fato era tudo isso que nós vemos nesse vídeo. Então, como considerações finais desse vídeo, nós devemos entender que Susannah é o nosso grande exemplo de que histórias bonitas também têm muitas dificuldades e perseguições. Susannah sofreu a vida inteira com uma enfermidade que a atormentava profundamente. E sobre essa enfermidade eu vou tratar em um outro vídeo que eu quero fazer sobre os livros que ela escreveu. Susannah sofreu muitas perseguições pela imprensa e mídia da época, por causa da proeminência do ministério do seu marido. Ela foi esposa de um marido muito amoroso, que era um pai dedicado, um servo e pastor devotado a Deus e à obra. Foi mãe de filhos, desempenhou o ministério, ela viveu um verdadeiro romance de contos de fadas com seu marido, porém nem tudo foi tão perfeito quanto parece. Ela lutou a maior parte da sua vida contra uma enfermidade muito desgastante. Ela acabou morrendo com a doença que a acompanhou durante toda a vida. Mas mesmo assim, ela não deixou de demonstrar tudo que um servo de Deus pode desfrutar através da sua vida, quando essa vida está arraigada nele. Ela é a nossa prova de que é possível passar por intensas provações e ainda assim ter um espírito alegre em Deus. Passou pelo luto do seu maior amor e ainda assim não deixou de ensinar acerca de consolo. Ela foi autora de 3 livros. Seus livros eram Reflexões Cristãs sobre o Sofrimento. Ela viveu na pele tudo aquilo que escrevia, mas ela escrevia com prazer e nos ensina a encontrar alegria através do sofrimento, que inevitavelmente devemos passar. Seu primeiro livro publicado levou o título de Graça Imerecida e Amor Sacrificial. Em 1898, 5 anos após a morte de seu marido, ela publica o seguinte livro: Um Ramalhete de Mirra, Palavras de Ânimo e Conforto para almas enfermas e entristecidas. Então, se já tinha 5 anos que o Spurgeon morreu, ela sabia muito bem o que era tristeza, porque perdeu seu grande amor, aquele com quem ela viveu um grande romance, um verdadeiro romance. E ela entendia muito bem de enfermidade, porque ela foi enferma a vida toda e sofria muito com isso. Outro livro escrito após a perda do seu esposo foi o seu terceiro e último livro publicado, Um Cesto de Frutos de Verão. E eu amo que todos os nomes dos 3 livros dela são muito poéticos, né? E o contexto do livro também é poético, porque ela fala de tristeza e de enfermidade, reflexão sobre essas situações difíceis da vida de uma maneira muito poética, muito linda, e eu vou fazer um outro vídeo mostrando esse livro. Inclusive eu li alguns trechos dele aqui, e aí eu quero fazer um outro vídeo voltado unicamente para os escritos de Susannah, para vocês entenderem o nível intelectual dessa mulher, que é uma mulher que me inspira demais por tudo que ela fez, todo o empenho que ela dispensou para a obra, e do seu nível intelectual que me faz a admirar ainda mais. Susannah abria mão do que tinha para ajudar nas necessidades dos demais. Mostrou que é possível viver sobre críticas caluniosas e difamações, mas mantendo um coração sem mágoas e que sabe perdoar. Aprendeu a entender suas limitações como partes da natureza humana e a não permitir que essas limitações nos afaste da rendição e dependência em Deus. Ela foi uma figura de forte exemplo para aqueles que a conheceu e também para nós hoje, ao conhecermos a sua história. Usou suas maiores dores, enfermidade e luto pela morte do esposo como instrumentos para alcançar pessoas. A sua história pode ser absolutamente distinta da história de vida que teve Susannah Spurgeon, mas olhe para ela como um grande exemplo de quem usou as ferramentas que tinha em mãos para superar todas as suas dores
e ajudar também a outros. Obrigada se você ficou comigo até o final desse vídeo. Esse vídeo foi um pouquinho mais compridinho, né? Mas eu quero pedir, por favor, não saia desse vídeo sem deixar o curtir, comentar alguma coisa aqui embaixo, se inscrever se você não é inscrito, ativar as notificações para você receber os próximos vídeos que forem chegando. Compartilhe com seus amigos para eles conhecerem também essa biografia da Suzana Sprutt, com uma mulher que eu tanto admiro. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais Isadora C. Passos, tanto no Instagram, Twitter e TikTok. Segue lá pra gente ser amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Eu não aguento, eu não suporto. Gente, eu não acredito que eu terminei esse vídeo. Eu não acredito. Obrigada a Deus, esse vídeo ele só saiu do papel com muita oração. Vocês entenderam? Foi muita oração. Mas ele saiu do papel. Graças a Deus, só Deus sabe das batalhas que eu enfrentei. Valoriza isso, hein?